Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concursos. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar esse grande curso do Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo, Lei 10.261 de 68. Lembrando para vocês que o professor costuma chamar de Estatuto do Servidor Público, tá certo? Porque quando essa lei foi aprovada em 68, chamava-se servidor público de funcionário público, e com o advento da Constituição de 1988, passou a ser chamado de servidor público, tá certo, meus amigos? Então vamos lá, esse curso aqui, nós preparamos com bastante carinho. O professor fez uma pesquisa gigante aí sobre as questões de prova, das últimas provas, né, do Estatuto, e o professor tentou aí trazer o máximo de questões de prova para o aluno ter uma percepção como o assunto é cobrado, né? E a aula de hoje está cheia de exercício, a aula está fantástica, né? Então vamos lá, hoje nós vamos falar das responsabilidades, né? Nas responsabilidades, a responsabilidade, o capítulo das responsabilidades está previsto no artigo 245 a 250 do Estatuto de São Paulo. Tranquilo, sem mais, é muito fácil, né? Só 5 artiguinhos aí, e digo para vocês, 5 artiguinhos que costumam ser muito cobrados, né? Muito cobrados. Você tem que colocar na sua cabeça o seguinte: eu vou aprender esse tal de responsabilidade de uma vez por todas, e todo e qualquer concurso que cobrar esse assunto das responsabilidades, eu vou pontuar, com certeza, né? Sempre naquela visão de passar uma visão macro para o aluno. O capítulo das responsabilidades está contido no título 6º do Estatuto, que é dos deveres, das proibições e das responsabilidades, né? O capítulo 1º dos deveres já foi, o capítulo 1º é dividido em 2 seções, dos deveres, 241, e das proibições 242 a 244 também já está gravado, disponível para vocês. Agora, nós vamos trabalhar o capítulo 2, que são das responsabilidades, artiguinhos 245 a 250. Bacana? Fechou. Vamos lá. Queridos alunos, eu quero dizer para vocês, primeira coisa, juízo de valor. Dever. O que significa dever? Obrigação de fazer. Proibições. Você não pode fazer. Obrigação de fazer é uma coisa, tá certo? De não fazer é outra completamente. E das responsabilidades, você tem que colocar de responsável, ou seja, responsáveis pelos seus atos. Toda e qualquer coisa que você fizer, você será o quê? Responsável. Pronto, tá aí. A gente vai falar sobre essa responsabilidade aí de uma forma bastante tranquila. Claro, responsabilidade de acordo com o Estatuto, né? Nós temos uma aula no site fantástica, uma aula super detalhada, que a gente fala tudo que pode cair no concurso sobre responsabilidade. Como é uma aula aqui focada para o Estatuto do Servidor Público, a gente aí nos limitamos aos ditames dos nossos artiguinhos, no caso aí 245 a 250, ok? Queridos alunos, aula passada, nós fizemos um desafio, tá certo? Nós fizemos um desafio, não é isso? Tá aí, olha como a galera participa, né? Mal o professor disponibilizou a aula, já veio o e-mail pra gente lá, tá certo? A Laura, tá certo? A Laura aí de São Paulo mandou pra gente aí, mandou para a gente a resposta, né? Estatuto do Servidor Público das proibições, não é isso? Então vamos lá, vou ler o e-mail da Laura e já digo para você, Laura, parabéns, você venceu o desafio e você aí terá um desconto aí na sua próxima matrícula, com certeza, tá certo? Obrigado pela sua participação. Olá, professor Luiz Antônio, o senhor lançou o desafio para que nós, alunos do curso do TJ São Paulo, escrevente 2014, procurássemos saber o que significa o privilégio de invenção. Lembra aquele assunto, privilégio de invenção? Privilégio de invenção própria, previsto no inciso 3º do artigo 243 da Lei 10.261 de 68. Estatuto dos Funcionários Públicos, ok. De acordo com a minha pesquisa, significa que o privilégio de invenção própria é algo novo, sendo não conhecido e não utilizado. Olha só,
Então, o que é o tal de privilégio de invenção própria? É algo novo, tá certo? Algo novo, sendo não conhecido e não utilizado. Portanto, decorre de privilégios que o inventor tem das próprias invenções. Então, decorre, né, do privilégio do inventor tem das suas próprias invenções. Espero ter acertado, e se não acertei, é sempre bom interagir com a família LAC. Nossa, obrigado, hein? Fico muito feliz quando ouço isso de um aluno, família LAC, né? Beijos de sua aluna Ana Paula Laura Américo, do curso TJ São Paulo, escrevente 2014, turma 1, né? Valeu, Laura, muito obrigado. Você lá falou da turma de São Paulo, TJ escrevente, né? Só para passar para vocês, escrevente São Paulo 2014, nós tivemos 4 turmas, 3 pré-edital e após-edital, cara. Então, só para você ver a consistência do nosso método, tá certo? A consistência das nossas videoaulas, a aceitação dos nossos alunos. Eu sempre digo, cara, o cara que faz LAC é esse sentimento da Laura, é sentimento de família, né? Nós somos um site pequeno, bastante aconchegante aí. Sempre eu digo, coração de mãe sempre cabe mais um, tá certo? Um abraço para você, Laura, parabéns, né? Então vamos voltar aqui, tá certo? Para o Estatuto do Servidor. E, ó, eu vou falar para vocês, durante a aula, tá? Não sei se é nessa aula aqui, não, nessa aula eu não tenho nenhum desafio para você, mas no decorrer do curso vai surgir aí outros desafios, como a Laura fez aí, a gente vai ter outra oportunidade aí para que você participe também. Vamos lá. Artigo 245. O artigo 245 vai falar da responsabilidade. Tá certo? Vai falar da responsabilidade, né? Professor, antes de qualquer coisa eu quero saber que tipo de responsabilidade? Eu vou responder perante o quê? O que eu posso fazer? Gente, existe 3 tipos de responsabilidade. Existe a responsabilidade administrativa, será que você vai ter que responder perante a administração pública pelos seus atos? Você tem a responsabilidade civil. A civil é em relação ao dano causado pelos seus atos. E, finalmente, nós temos a responsabilidade penal. A responsabilidade penal é quando já as consequências dos seus atos já se transformam em um crime. Então, atenção, a responsabilidade ela pode ser exercida de 3 formas: administrativa, civilmente e penalmente. É claro que esse assunto, o Estatuto do Servidor Público detalhou bastante das responsabilidades. Nós iremos comentar mais sobre isso lá no artiguinho 250, que será ministrado na aula de hoje. Mas vamos lá, primeiro artiguinho, 245. O funcionário é responsável por todos os prejuízos que, nessa qualidade, causar à Fazenda Estadual, por dolo ou culpa devidamente apurados. Então tá aí. O rapaz, no exercício da sua função, você é responsável, olha só, pelos prejuízos causados. Qualquer coisa que você fizer, você é responsável pelos prejuízos causados. Tá aí para vocês. Só que é o seguinte, olha só, por dolo ou por culpa, você só vai responder, tá certo, pelos prejuízos causados pela sua conduta, se devidamente apurados e comprovados, se na sua ação teve o tal do dolo e da culpa. Você não pode esquecer disso. Professor, o que vem a ser o dolo? Você agiu com intenção. Ok? Com intenção. Eu realmente quis dar prejuízo para a administração pública. Pronto. Você já agiu com dolo. Já foi comprovada a sua intenção de causar aquele prejuízo. Mas, tá certo, existem situações na qual você não teve a intenção de causar o prejuízo, mas você teve a culpa. Tá certo? E a culpa, ela é caracterizada em 3 elementos. Como que você age com culpa? Ó, com imperícia, tá certo? Ó, imprudência e com negligência. Pronto. Então você tem que saber disso. O examinador pode cobrar isso? Claro que pode, professor. Então o que é agir com culpa? Ó, é agir com imperícia, imprudência ou com negligência. Professor, como assim imprudência?
Você deveria ter adotado os procedimentos e não adotou. Foi uma imprudência. Imperícia, você não estava habilitado para tal coisa. E mesmo assim você foi fazer tal coisa e virou uma porcaria, virou uma merda, deu prejuízo. Então isso é o quê? É imperícia. E negligência é você negligenciar. Era para fazer e não fez, por exemplo. Então isso vai ser o quê? Então isso é dolo ou culpa. Então, primeiro ponto importante, cara. O examinador vai falar assim, tá certo? De toda e qualquer situação, o cara vai ser responsabilizado. Não, mas está errado. Para ele ser responsabilizado tem que ser por dolo ou culpa. Bacana, fechou. Professor, você tira uma conclusão disso? Tiro. Atenção. Então a responsabilidade do servidor público, ela é subjetiva. Subjetiva porque precisa da comprovação do dolo e da culpa. Bacana, fechou. Agora, conseguiu comprovar se o cara agiu com dolo ou com a culpa, ele vai ser o responsável pelos prejuízos e vai responder por isso. Bacana? Bacana. Professor, eu estou estudando lá com o professor Rodrigo Belmonte, de constitucional, estou estudando direito administrativo, e esse assunto não é estranho. Eu lembro que lá na Constituição Federal, no seu artiguinho 37, parágrafo 6º, ele traz uma responsabilidade, exatamente. Então, atenção, olha só, são duas responsabilidades que pode querer confundir você. A responsabilidade do Estado está prevista na Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º. A responsabilidade do servidor público está previsto principalmente do Estado de São Paulo, estadual, artigos 45 até 50. Detalhe, se na sua prova falar que a responsabilidade do servidor, do funcionário, é objetiva, está errado. É o que? Subjetiva. Por que é subjetiva? Porque precisa de dolo e culpa. Agora, já a responsabilidade do Estado independe de dolo ou culpa. Ou seja, o Estado causou prejuízo a terceiro, não interessa se teve intenção, não teve intenção, se teve culpa, dolo, interessa, o Estado é responsável por aquele dano. Ou seja, a responsabilidade do Estado é objetiva. A do servidor, subjetiva. Tá certo? Importante. Isso aqui é um tipo de questão, se o examinador quiser apertar o seu pescoço, pensar que você não sabe, mas você sabe. Tá certo? Do Estado, né? Quando o Estado causa um prejuízo ao particular, bastando comprovar o nexo. Então, comprovou o nexo, o Estado vai ter aí que arcar com isso, né? Professor, vamos fazer uma ajuda à memória, professor. Vamos ler esse sujeito no artigo 37, parágrafo 6º. Pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão. Toda vez que fala esse tal de responderão, você tem que lembrar a responsabilidade pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Então tá aí. Ou seja, o Constituinte não falou o seguinte: Estado, na sua responsabilidade, só será obrigado a indenizar se o Estado ou o agente do Estado agir com dolo ou com culpa. Então, se não tem dolo nem culpa, é uma responsabilidade objetiva. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Tá aí, tá falando, se o funcionário agiu com dolo ou culpa, é claro, o funcionário agiu com dolo ou culpa. O que acontece? São duas coisas, a responsabilidade do Estado e do funcionário. Do Estado, não interessa. Se ele agiu, o Estado causou prejuízo, pronto, acabou, vai lá. Pronto, ele vai ter que indenizar. Só tem que vincular o nexo da ação do agente com aquele dano realmente causado. Ok. E o funcionário que fez a porcaria, que fez a bagunça aí, que causou esse dano? Aí tem que agir com dolo ou com culpa, ou seja, é subjetiva. Bacana, fechou? Então é o seguinte, vamos lá, isso cai, concurso cai. Então quero falar para vocês, responsabilidade do servidor público tem que agir com dolo ou culpa devidamente comprovados. Professor, duvido que isso cai em concurso, duvida? Vamos lá, olha só, vem comigo. Vamos um exercício aqui. TJ São Paulo, VUNESP, 2004, cargo de escrevente.
Vamos lá. Nos termos da Lei 10.261 de 68 e suas alterações, o funcionário é responsável por todos os prejuízos que, nessa qualidade, causar a Fazenda Estadual. O que o sujeito fez aqui, cara? Ele pegou o caput do artigo, tá certo? Colocou uma vírgula e quer que você completa. Então, se você fez a leitura seca da lei, você não vai errar as questões, cara, né? Então, ou seja, vamos lá. Primeira coisa, esse comando aqui, tá certo? Nada mais é do que o caput, ou cabeça do artiguinho 245 da lei 10.261. Então, o cara que tem o 245 na cabeça, ele acerta essa questão. Vamos lá, vírgula. Só por dolo devidamente apurado. Está errado. Professor, por que está errado? Porque nós sabemos que a responsabilidade do servidor público, ela é subjetiva. Sendo subjetiva, há necessidade de se comprovar, devidamente comprovar, o dolo e a culpa. Então, isso aqui só fala que é dolo, está errada. Letra B, só por culpa, está errada, porque dolo é culpa, né? Dolo ou culpa, perdão, não é E. C, independentemente de dolo ou culpa, não é independentemente, depende, está errado a C. D, por dolo ou culpa, opa, vamos lá, está no caminho certo. Devidamente apurados, correto, super correto. E letra E, por uma mera culpa levíssima, não, gente, então tem que comprovar. Lembrando que a tal da culpa, tá certo? O cara tem que agir com imprudência, imperícia ou com negligência. Então o gabarito desse exercício é a letra D, com base no caput do artigo 45. Professor, eu quero ler esse artigo. Vamos lá, vou ler para vocês. Ó. Artigo 46, explicando melhor o exercício, né? O funcionário é responsável por todos os prejuízos que, nessa qualidade, causar à Fazenda Estadual por dolo ou culpa devidamente. Olha aí, o examinador pegou esse cara aqui para você completar. Esse é o padrão da VUNESP, cara. Você não vai errar a questão. Lembrando que a responsabilidade do servidor é subjetiva, porque depende do dolo da culpa, e do Estado ela é objetiva. Pronto, fechou, né? Ótimo, né? Terminamos o exercício. Parágrafo único do artigo 245. O que acontece? O legislador de São Paulo, no tocante à responsabilidade, ele detalhou várias situações, certo? Então o aluno tem que ler, cara. Não tem artigo mais importante sobre responsabilidade. Ele vai ter que ler do 245 até o 250. Parágrafo único. O que diz o parágrafo único? Caracteriza-se especialmente a responsabilidade. Olha só. Então o legislador aqui está detalhando. Inciso 1. Pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade, ou por não prestar contas, ou por não as tomar na forma e no prazo estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos, instruções de ordem de serviço. Então está aí para vocês. Qualquer uma dessa conduta aqui, ele vai ser responsável pelos seus atos. Ó, pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade. Gente, o examinador já provei para vocês que ele gosta dessas palavras cheias de vírgulas. Ó, ou por não prestar contas, ou por não as tomar na forma e no prazo estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordem de serviço. Tranquilo, tem que decorar. 2. Pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais sob sua guarda ou sujeitos a seu exame ou fiscalização. Tranquilo. E 4. Pela falta de inexatidão das necessárias averbações das notas de despacho, guias e outros documentos da Receita ou que tenham com eles relação. E, finalmente, tá certo? Por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual. Então, esse inciso 4º do parágrafo único, nós iremos voltar nesse sujeito, porque lá no artiguinho 248, parágrafo único diz. Então, olha só, o que é o inciso 4º? A gente vai voltar nesse sujeito. Por qualquer erro de cálculo ou reduções contra a Fazenda Estadual. Então, o cara está fazendo um auto de infração. Errou o cálculo para menos. Ferrou.
ele vai ser responsável, já causou um dano, né? Tá certo? E o artigo 248, parágrafo único, vai tratar de uma situação de restituição desses valores de erro de cálculo contra a Fazenda Pública. Quando fala que a Fazenda Pública é a Secretaria de Fazenda, né? Ok, vamos para o artigo 246. O funcionário que adquirir materiais em desacordo com as disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo às penalidades disciplinares cabíveis, podendo-se proceder ao desconto no seu vencimento ou remuneração. Então vamos lá. Então o examinador aqui, o legislador aqui foi bem detalhado. O cara está lá no setor de compra, cara. Ele comprou errado, isso que está escrito. O que vai acontecer com o sujeito? Primeira coisa, ele vai ser responsável. O que é comprar errado? Muito simples. Você comprar em desacordo com as disposições legais e regulamentares. O que ele vai ser responsável? Pelo custo. Sem prejuízo das penalidades cabíveis. Professor, o que vem a ser essas penalidades cabíveis? Atenção, já vou antecipar. Nesse estatuto aqui, há previsão de 6 penalidades. Tá certo? Vamos lá, suspensão, demissão bem público, cassação de aposentadoria, tá certo? Advertência, são o quê? Algumas hipóteses dessas 6 aí, penalidades. Então, além de ele comprar errado, ele vai ter que devolver, ele pode ser ainda, sofrer uma dessas 6 penalidades. Professor, 6 penalidades, sim, a gente vai trabalhar esse sujeito na próxima aula, inclusive, que é das penalidades, tá certo? E uma coisa muito importante aqui, nesse caso concreto que a lei fez a previsão, diz o seguinte: se ele, tá certo, fez isso, o Estado está autorizado em descontar no seu vencimento ou remuneração. Esse detalhezinho aqui cai muito em prova. Então, 246 é sobre o setor de compras. Bacana? Quer ver como esse assunto cai? Separei um exercício para você aqui, um trecho de um exercício, né? Das responsabilidades dos funcionários públicos, pode-se afirmar que 3. O funcionário que adquirir materiais em desacordo com as disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo, sem o prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, aqui, podendo-se proceder ao desconto no seu vencimento ou remuneração, ou seja, item correto. Professor, isso é tal do Ctrl-C, Ctrl-V? Sim, assim que esse assunto cai. Ainda mais se falando da banca da VUNESP. Fechou? Ok, né? Então vamos lá, né? Vamos ler mais um assunto aqui, né? Vamos lá. Esse aqui é o inciso, o artigo 246, ok, né? Vamos direto no exercício. Tá. Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado a repor a importância do prejuízo causado em virtude do alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar o recolhimento de entrada nos prazos legais. Nessas hipóteses, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo dispõe que a reposição do valor devido. Ok. Primeira coisa, cara, você tem que começar, tá certo? Começar a ter alguns sinais para ficar ágil no dia da prova, ficar ligado, ganhar tempo. Olha só, falou de responsabilidade e indenização, ou seja, como que o servidor vai ter que devolver o dinheiro. Isso aqui não é aquelas indenizações previstas lá na primeira parte do Estatuto, que é um direito, né? Falou o seguinte, indenização à Fazenda Pública. Meu filho, você viu essa indenização da Fazenda Pública, imediatamente você vai ter que lembrar do artiguinho 247 do Estatuto do Servidor Público, lá no 247 que ele diz isso. O que diz no artiguinho 247? Ele fala o seguinte,
Nos casos de indenização fazenda pública, o funcionário será obrigado a repor a importância do prejuízo causado em virtude do alcance. Isso é importante, ó. Alcance, ó, desfalque, remissão, omissão, em efetuar o recolhimento de entrada nos prazos legais. Então teve alcance, desfalque, remissão ou omissão. Esse estatuto diz que ele vai ter que devolver o dinheiro em uma única vez. Então nós já temos a alternativa correta, que é a letra A. Então lá no 247 ele é bem claro. Quando ocorrer qualquer esse tipo de coisa, alcance, destaque, remissão, omissão, você já tem que falar, opa, esse aí é o caso de uma vez. Por quê? Porque existe outra vez. Qual que é a outra vez? Aquela de 10% da remuneração. Tá certo? Pode ser descontado, mas até 10% de sua remuneração. Todas as demais alternativas, elas já estão aí erradas, porque já disse para você aí qual que é o fundamento. Então, essa questão, a alternativa correta é a alternativa letra A, né? Professor, dá uma lida no 247, eu vou dar uma lida. Vamos ler aqui o 247 só para a gente fixar o conteúdo. Então, gabarito letra A, essa questão aqui, né? Vamos lá, 247, reforço pedagógico. Nos casos de indenização à fazenda estadual, o funcionário será obrigado a repor de uma só vez. É isso que o examinador queria na questão anterior. A importância do respectivo prejuízo causado em virtude, ó, de alcance, desfalque e remissão, omissão, em efetuar o recolhimento ou entrada nos prazos legais. Pronto, está aí para vocês aí, isso aí que diz, tá certo? Então é o seguinte, atenção para vocês, macete, presta atenção aqui. Você tem duas formas de indenizar o Estado. A primeira é essa aqui, em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão. Essa vez aqui é uma única vez. Então, em uma única vez, são em quais casos? 1, 2, 3, 4. Pronto. E você tem outro assunto. Nos demais casos, tá certo? Que ocorrer, ele vai fazer o seguinte: em prestações descontados em sua remuneração, mês a mês, não podendo ultrapassar o valor de 10% de sua remuneração. O nome diz, não é em 10 vezes, não podendo ultrapassar o valor de 10% do total dos seus vencimentos ou remuneração. Está aí, pronto. Fizemos o exercício e, ao mesmo tempo, nós fizemos o seguinte, nós vimos aí a parte da teoria. Muito legal, né? Mais um exercício. Mais um exercício para vocês aí. Agora é de uma outra banca, né? Da Fundação Carlos Chagas, cargo de defensor, lá da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né? Mais uma vez, o cara está cobrando o quê? Está cobrando aí o artiguinho 247. O que é o artiguinho 247? Aquele da indenização. Vamos ler aqui? Funcionário público estadual encarregado de receber valores referentes a pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado. Dá como quitado pagamento de honorários que posteriormente verifica-se que estava menor. Nessa hipótese, e considerando o previsto no Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, A. Poderá sofrer penalidade, tá certo? Poderá sofrer penalidade de demissão após a conclusão da sindicância, né? Ficou muito vago isso, né? B. O funcionário terá prejuízo ou prejuízo descontado integralmente de seu salário. É exatamente essa aí. Ele terá que restituir aí o valor pago aí a maior, né? A menor no caso aqui, né? Então esse aqui é o caso a menor. Então aí já temos a alternativa, que é a alternativa letra B. O fundamento disso está no artigo 247. Letra C. O funcionário somente será responsabilizado se não for possível cobrar do devedor original. Não tem nada a ver uma coisa com outra, tá certo? Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? E letra D. Terá como sanção cabível apenas a suspensão? Não.
A gente vai tratar sobre esses assuntos ainda em aulas posteriores. Poderá ser administrativamente processado em até 10 anos? Não. Nesse caso aqui, a prescrição é de no máximo 5 anos, então está errada a letra D. Então a alternativa correta é a letra B. O funcionário terá o prejuízo descontado integralmente de seu salário. Professor, eu quero o fundamento disso. Você quer o fundamento disso? Passo para vocês aqui, ó. Nos casos de indenização fazenda pública, o funcionário será obrigado a repor de uma só vez a importância do prejuízo causado em virtude do alcance era X, foi Y, desfalque e remissão, omissão em efetuar recolhimentos ou entradas no prazo legais. Lembrando que há duas formas, será de uma única vez, quando for esse caso, alcance, destaque, remissão, omissão, e nos demais casos poderão ser descontados da sua remuneração. Então a questão é muito bem elaborada dela banca FCC. Vamos lá, continuar. Olha como esse assunto cai, cara. Olha como esse assunto cai. Rapidão isso aqui. Das responsabilidades dos funcionários públicos, pode-se afirmar que, nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado a repor de forma parcelada a importância do prejuízo causado em virtude de seu desfalque. Está errado porque desfalque é uma única vez, né? Já batemos muito nessa tecla, né? Né? Vamos lá. Outro exercício. Defensoria Pública de São Paulo, 2013, FCC, defensor. Olha essa questão aqui. Vamos ler o comando da questão. Tá certo? Todos esses assuntos diz respeito à responsabilidade. Lembrando que a responsabilidade está prevista no Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, nos artiguinhos 245 a 250. Então você vai encontrar as respostas nesses artiguinhos, você tem que fazer a leitura. Joana, servidora pública civil do Estado de São Paulo, desprovida de má-fé, cometeu erro de cálculo contra a Fazenda Estadual. Nos termos da Lei Estadual 10.261 de 68, a conduta praticada por Joana ensejará a pena de... E aí, professor? A pena de, né? Tá aí, o que vai falar dessa pena aí? Aí eu vou dizer para vocês, vou bater uma real para vocês. Se você não tiver o artiguinho 248, parágrafo único na sua cabeça, dificilmente você vai saber responder, porque olha, vamos analisar só, censura, suspensão, advertência e repreensão, reincidência está todos iguais, demulta, repreensão, demissão e suspensão. E aí, professor? Cara, não adianta, isso aqui é o pé da letra. A resposta é a letra E, artigo 248, parágrafo único, né? Então tá aqui, vamos diretamente aqui, o 48, no fora os casos incluídos no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento ou remuneração não excedendo o desconto a 10ª parte do valor. Nos demais casos, que são aqueles casos de desfalque, omissão, remissão lá, você desconta de uma só vez. Olha aqui que diz o parágrafo único. No caso do item número 4, do parágrafo único 245 lá atrás, que diz lá que o erro de cálculo lá contra a parte lá da... erro de cálculo da relação lá da Fazenda Pública, não tendo havido má-fé, será aplicada da pena de repreensão, olha só o gabarito aqui, repreensão, na residência e a de suspensão. Repreensão, residência e de suspensão. Voltando aqui, né? Repreensão na residência e de suspensão. Então tá aí para vocês aí. Então um cara que vai trabalhar no fisco estadual, tá certo, vai ter que ficar muito esperto em relação a isso. Inclusive esse artigo 248 completa de uma outra questão que a gente falou da própria Defensoria Pública, né? Bacana, fechou? Tá aí, né? Legal, né? Só lembrando que lá no parágrafo único, esse cara aqui, ó, inciso 4 do 245 é o primeiro artigo que trata da responsabilidade, aí o legislador detalhou, não é isso? Ó, caberá a responsabilidade, ó, olha só,
por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Pública Estadual. O cara teve essa conduta, ele pode ser descontado até 10 vezes, e aqui ele terá essas condutas aqui, tá certo? Ele será aplicado essas penas dele, repreensão, reincidência e de suspensão. Artigo 249, penúltimo artigo, né? Vamos lá, penúltimo artigo. Será igualmente responsabilizado o funcionário que, fora nos casos expressamente previstos das leis, regulamentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas às repartições ou desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados, né? Vamos voltar aqui. Será igualmente responsabilizado o funcionário que, fora nos casos expressamente previstos em lei, regulamentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas às repartições ou desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados. Ou seja, o 249 ampliou um pouquinho aqui a conduta de suas responsabilidades. Legal? Vamos lá. Agora vamos para um exercício aqui para vocês. No começo da aula eu falei para vocês o seguinte, cara. Olha só. Responsabilidade, ela é administrativa, civil e penal. Não é isso? Sim. O servidor público, em regra geral, do servidor público federal, estadual, municipal, ele vai responder administrativamente, civilmente e penalmente pelos seus atos. E caiu uma questão em relação a isso, TJ Escrevente VUNESP 2011. Olha só. A responsabilidade administrativa exime o funcionário da responsabilidade civil, que no caso couber. Então está errado. Por quê? Porque a responsabilidade administrativa não vai eximir, não vai retirar nenhuma outra responsabilidade. Regra geral, até a lei de improbidade administrativa, a própria Constituição diz o seguinte: ele vai responder administrativamente, civilmente e penalmente. Então, abre o olho. E claro que o Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo foi bastante pontual nisso no artigo 250. No 250 ele fala: a responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal que, no caso couber, nem o pagamento da indenização a que ficar obrigado na forma do artigo 247 e 248 e o exame da pena disciplinar que incorrer. Então, o 250, ele é claro. Então, preste atenção. Juízo de valor, mapa mental, para você chegar no dia da prova altamente competitivo. Não tem jeito. O cara vai responder pelos três: administrativamente, civilmente e penalmente. Aqui comigo, olha só. Tá certo? E, além disso, ele vai ter que indenizar o Estado. 248, 47, 48. O que é isso? 47 é aquele de uma única vez lá que ele vai ter que indenizar. No caso, desfalque, comissão e remissão. Demais casos, 10%. E, claro, a pena que incorrer, que a gente vai estudar o capítulo das penas, são 6 penas previstas. Parágrafo 1º, a responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal. Ah, professor, então eu estou respondendo administrativamente, estou respondendo civilmente, então é independente. Então você pode estar ao mesmo tempo respondendo as 3 condutas, né? 2. Será reintegrado ao serviço público no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas o servidor absorvido pela Justiça, mediante simples comprovação do trânsito em julgado de decisão que negue a existência de sua autoria do fato que deu origem à sua demissão. E aí, professor, esse cara aqui ele é muito importante. O que é reintegrado? O que é o Instituto da Reintegração? Tá? O que é o Instituto da Reintegração? O cara foi demitido, tá certo? E ele é reintegrado, que é cancelada a demissão e ele volta, tá certo? Então o que acontece aqui na reintegração? É da questão da responsabilidade. Tá? O cara lá teve um fato aí mal esclarecido. Esse fato mal esclarecido, ele sofreu um processo administrativo, ou seja, respondeu administrativamente. Foi condenado pela pena de demissão, saiu. Só que o cara
estava respondendo na justiça. E lá na justiça, o juizão de direito, tá? Falou, você é inocente. Aí o cara recorreu, o Estado recorreu. Perdeu, recorreu, perdeu, ou seja, transitado e julgado, não cabe mais recurso. Ele ganhou em todas as instâncias. Tá certo? O que acontece nisso? Quando a justiça absorveu o cara, ou seja, ele vai ser reintegrado, ele vai voltar e ele vai receber o quê? Todos os direitos e vantagens devidas. Então tá aí para vocês aí, né? Professor, você já acompanhou casos de reintegração? Vários. Tem casos aí que a justiça, né, cara? A justiça aí, ela é muito técnica, né? Ela é muito técnica, mas vamos lá. Então isso aqui cai em prova, cai, cara. Então você tem que saber desse cara aqui. E finalmente, o último parágrafo de nossa brilhante aula diz o seguinte: o processo administrativo só poderá ser sobrestado, ou seja, paralisado, para aguardar decisão judicial por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena. Então pronto aí, esse NR nova redação que teve alteração em estatuto. Bacana? E aí, meus amigos e minhas amigas, estão gostando da aula de estatuto? Artigo por artigo, cara. É cansativo, eu sei disso, mas assim que você se aprende aí e não vai perder pontos preciosos. Bacana? Vamos lá, encerramento. O melhor indicador do caráter de uma pessoa é como ele trata as pessoas que não podem lhe trazer benefício algum. Olha que coisa legal, né? O melhor indicador do caráter de uma pessoa é como ele trata as pessoas que não podem lhe trazer benefício algum, ou seja, de coração puro, né? Tá certo? Forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula, que vai ser das penalidades. Tchau, tchau.